Aí você tá chegando correndo. Correndo. Tá voltando do futevôlei. Ô, meu amigo Bandeira, que história é essa aí do Textor aí agora? O Textor resolveu dar uma reagida em relação ao que tá surgindo aí sobre, ó, vai baixar investimento, tá esvaziando a SAF do Botafogo. Ele meio que apareceu pra dizer que não é bem assim, né? Quebrou, né, Bandeira? Quebrou. Não, Não. felizmente não, para sua tristeza não quebrou, Garone. Pois é, hoje o dia começou quente, muitas mudanças na Eagle. O Textor colocou outros diretores na Eagle, tirou alguns, até sócios minoritários, caso da Michelle Kahn, que é presidente do Lyon. Falávamos aqui esses dias que ela estava sendo muito elogiada lá. Ela está saindo da Eagle, outras pessoas também. Então o Textor está fazendo mudanças assim bem firmes em relação à Eagle Football. E então saiu uma matéria num veículo conhecido aqui no Brasil, veículo esportivo, dizendo que o Botafogo vai ter que reduzir a folha salarial em 30%, vai ter que reduzir investimentos e fazer contratações em custo zero ou então oportunidades de mercado. Isso o Botafogo já até faz há muito tempo, desde a implementação da SAF. O Adrielson, por exemplo, foi um jogador que veio a custo zero para o Botafogo. Bastos, Igor Jesus, Alex Telles, grandes jogadores vieram para o Botafogo a custo zero e outros com investimento muito baixo entregaram bastante aqui nos últimos anos. Então o Textor, vendo a matéria, foi para o Instagram, foi para uma rede social, para os stories, e disse o seguinte, olha aqui, pessoas muito legais, elogiou lá as repórteres e falou, mas eu não sabia que estavam administrando o departamento de futebol. Essa reportagem é uma loucura. Claro que gostaríamos de reduzir os salários, mas se houver talento disponível no mercado, vamos competir por ele. Decisões inteligentes levam aos títulos. E aí a gente pode trazer aqui também, o Textor, ele não disse que não vai reduzir o salário, ele disse que pode, quer até reduzir, mas se tiver talento disponível, o Botafogo vai querer contratar. O Botafogo está perto de fechar até com um zagueiro do Sport, que está jogando a Série A do Campeonato Brasileiro agora, mas além disso... Um garoto novinho, não é? Primeira bola dele, não sei se você viu isso, foi contra quem o Atlético jogo? Mineiro. Que ele falha no primeiro lance com o Hulk, né? Com o Hulk. Que ele perde, mas é bom jogador. Ele é bom jogador, mas foi primeiro, botaram Falhou, ele no primeiro jogo. Entrou, primeira bola do garoto, tava 4-2, ou 3-2 Atlético. É boa contratação pro Botafogo. Já chega prontinho, né? O nome dele é Riquelme, hein? Recomendo. É Riquelme, né? Riquelme bom tá em outro lugar, você sabe, né? Tá. Eu fiquei com pena do garoto. Primeira bola do garoto no profissional, ele vai disputar no corpo com o Hulk. Pois é. Ó, é frio ainda, e o Hulk... O time já esfacelado. Tem um centroavante bom, tá? Pra eu mandar pra lá. É um falso 9, é o Everaldo. Não, deixa ele. Pode mandar ele pro... falso 9. É um falso 9 mesmo, né? Literalmente. E aí o Botafogo pode sim fazer alguns investimentos pro ano que vem. E o Textor, ele tá correndo muito atrás do investidor para continuar à frente do Botafogo. E parece que essa situação tá andando. Então o Botafogo, que tem pela frente ainda um caminho a percorrer e tem algo obscuro nesse caminho, agora parece que as coisas estão começando a acontecer. O John Textor está se aproximando de pessoas que querem chegar também junto aqui no Botafogo, fazendo investimentos. Claro, depois tem que receber e tudo aquilo, né, tem lucro, mas o Botafogo é hoje um ativo muito bem visto. O Botafogo vai bater mais de 1 bilhão com tranquilidade de receita de 2025, e a ideia é continuar competitivo para não baixar isso nas próximas temporadas. Premiação, venda de jogador. É claro que o planejamento tem que ser mais bem feito, porque o Botafogo vendeu bastante em 2025, mas vendeu ao longo da temporada e correu o risco de ficar de fora da Libertadores, por exemplo. Tá agora mais tranquilo, porque tem G7, tem pré-Libertadores, mas a ideia é ir para Libertadores fase de grupos. Então, Ilan, ele desmentiu a matéria, ele disse que pode sim ter investimento, que o Botafogo vai continuar correndo atrás de talento se tiver que correr, se perceber que tem como contratar o jogador, mas ainda não está tudo certo. O Textor está em batalhas judiciais, porque tem credores, né? O Iconic, que é um grupo que investiu para ele comprar o Lyon, está disputando com ele. Ele tentou encerrar, na verdade, essa disputa na justiça logo no início, no primeiro momento não conseguiu. Aí tem a própria Eagle também querendo tirar o Textor aqui, mas agora eu creio que o Textor esteja com bem mais força dentro da Eagle, porque ele fez trocas muito contundentes, né? Cargos altos. A Michelle Kahn, por exemplo, era uma acionista da Eagle e estava presidindo o Lyon. Então, ele está com muita força dentro da Eagle de novo, ao que parece. A questão é, quem está saindo, tendo percentual da empresa,
pode querer processar o Textor novamente por conta de dívidas dele com a própria empresa, ou por dívidas que ele contraiu através da empresa, ou através também do CNPJ do Botafogo. Então são muitos cenários, mas ele me parece, até pelo que eu apurei agora há pouco, ele me parece mais tranquilo e mais presente do que estava havia semanas. Assim, o Textor andou muito sumido, Fala isso, deu uma sumida alguns meses, né? Andou muito sumido, postava só vitórias do Botafogo, ou então aquele TBT, Sim. não estava mais conversando com jornalistas, e ele é um dirigente que dá muita abertura, Sim. geralmente, para jornalistas, seja da mídia... Até para torcedor, né? Eu lembro dele responder torcedor no Twitter. Respondia muito, depois ele tirou o Twitter. O Almada, ele viu primeiro para um torcedor do Twitter. Aí que alguém falou lá do Almada, ele foi ver. Ah, foi isso mesmo. E o scout do Botafogo Eu lembro de uma vez que alguém comentou alguma coisa, fica trazendo esses caras no primeiro ano, se eu não me engano. Fica trazendo esse pessoal de graça e tal. Aí eu lembro dele respondendo, não, eu pago um departamento de futebol exatamente para achar esses jogadores a custo baixo. Foi quando chegou Tiquinho e Marçal, se eu não me engano. E eu acho que o Adrielson estava nessa... Pouca gente conhecia o Tiquinho. Exatamente. A galera que não acompanha futebol internacional não sabia quem era. Eu lembro dele falar exatamente isso no Twitter. Só um Tiquinho, né? Conhecia só um Tiquinho. Mas a questão agora é que ele está mais presente, apareceu novamente e está avançando para permanecer no Botafogo. É o que eu sempre digo. A intenção é que o Botafogo caminhe muito bem, seja com o Textor ou com outro investidor, com uma venda, seja o que for. Mas até fontes também dos dois lados, porque o clube social tem que estar muito atento. E tem gente também que trabalha com o Textor que estava preocupada. Então, pelo que eu observo dos dois lados, tem um caminho aí a ser percorrido agora com um pouco mais de tranquilidade para o John Textor continuar e o time continuar competitivo. O Botafogo já tem uma base, está tentando renovar com alguns jogadores, Barbosa, Marlon Freitas, Marçal, jogadores que são pilares, não só na equipe, no elenco. O Marçal, por exemplo, joga menos tempo que outros, mas é sempre muito importante. Então o Botafogo caminha para ter uma base e fazer investimentos importantes ano que vem. Você usou a palavra aí tranquilidade, o que eu não consigo ver nesse momento, nessa questão aí, fora do campo, né, no Botafogo hoje, é a palavra tranquilidade, ela nesse momento está um pouquinho ausente, né, em relação a essa questão envolvendo o texto. Por parte dele. Ele é muito tranquilo, talvez eu tenha usado no momento errado. Não, você não usou, não, eu só quis usar a palavra que você acabou de usar aí, não é dizendo que está tranquilo, não. Mas eu ouvi essa palavra e acho assim, é uma palavra que pra mim tá em falta hoje. Tá meio inseguro. Coisa falando de tanta uma certa gente tumultuada, né? Essa questão aí sim, como é que vai ser, como é que não vai ser, como é que fica, Grupo Eagle, com texto, sem texto, qual é o futuro do texto no próprio Botafogo. Eu acho que... O que você acha, Garoni? Eu acho realmente meio confuso, mas ele voltar a aparecer, acho que foi talvez até dentro disso que o Bandeira comentou, né? Ele voltar a aparecer, voltar a responder, voltar a se pronunciar sem ser numa vitória, algo nesse sentido, acho que mostra uma certa tranquilidade dele, né? De voltar a colocar um pouquinho a cara. A gente sempre viu o Textor o tempo todo muito participativo, né? Dando alguma declaração mais polêmica, sempre. Rebatendo a Leila, rebatendo o Pedrinho, enfim, sempre tinha alguma coisa. Ele era bem participativo, estava no estádio o tempo todo, muito próximo do torcedor, e nos últimos meses realmente tinha dado uma sumida, ficado ali um pouco mais escanteado, resolvendo, obviamente, vários problemas internos que tem para resolver em relação à situação dele, e agora ele voltando a comentar, falar, me parece que ele já está de volta ali, talvez um pouco mais talvez o termo seja confortável, para voltar a se pronunciar, voltar a botar um pouco a cara ali, mais uma vez, como essa referência, né? É o cara que acaba sendo a referência da SAF do Botafogo, né? Do projeto do Botafogo. Então, acho que... Vamos ver, tem muito desdobramento ainda, né? Essas saídas, igual você falou, tem muitos desdobramentos que a gente vai vendo, vai acompanhando, mas eu acho que até o fato do Botafogo estar agora mais próximo da Libertadores, realmente, do que tá antes, era aquela incerteza, né? O Botafogo passou por um momento, quando saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores, que começou a falar, opa, peraí, será que o Botafogo ano que vem vai ter Copa do Brasil? Lembra que a gente estava nessa, né? Exatamente. Será que vai ter Copa do Brasil Botafogo? Será que vai pegar a Libertadores? E aí, confirmado na Copa do Brasil. Libertadores confirmada. Agora já tem Libertadores. Praticamente, agora né? Tem Copa do Brasil e tem pré-Libertadores garantida já. Pelo menos, pois é. 100% garantido não tá, mas vai, né? O Botafogo vai pra pré-Libertadores, o Fluminense vai, o Bahia vai, assim, é muito improvável que esses times não peguem pelo menos pré-Libertadores, tá muito próximo disso acontecer. Isso dá uma estabilidade para você gerir, para você projetar o próximo ano, porque muito da dependência tem a questão, você falou de botar 1 bilhão no bolso, arrecadar 1 bilhão, não botar no bolso, mas arrecadar 1 bilhão nessa temporada, para você tentar manter o time no ano que vem, você fazer renovação, você falar mais uma vez em reforços de peso, né, como ele acaba citando, em ser competitivo e tudo mais, buscar talentos, isso passa muito para você
você ter uma garantia de que vai entrar dinheiro também. E o clube, você entrando numa Libertadores, mais um ano do Botafogo, você é atraente para o mercado. Você passa a ser mais atrativo quando você está numa Libertadores, para qualquer clube, né? Mas quando você fica fora, para um time que nos últimos anos disputou e foi campeão, se ficasse fora, para o Botafogo seria um peso imenso. Seria terrível. Porque poderia pensar em perder jogadores que iriam gostar de jogar Libertadores naturalmente por outra equipe, talvez ia perder no mercado nessa disputa, tentando contratar alguém, o jogador ia optar por ir para outro clube por querer jogar Libertadores, né? Então essa projeção, que muitas vezes acaba acontecendo de você estar na Libertadores, é fundamental. E aí o Botafogo, talvez o momento do Botafogo esteja um pouco mais tranquilo agora, internamente, e isso dá uma tranquilidade também para começar a projetar 2026 e ele voltar a falar aqui e ali, se colocar novamente como a figura que sempre foi, né? O técnico pro bem e pro mal do Botafogo. Olha, eu falei sobre tranquilidade, né? Onde não tá tranquilo, mas não tá tranquilo mesmo, é pro John Arias na Inglaterra, né? A gente já sabe da situação, do desempenho ruim que ele tem tido até agora. Olha essas mensagens, bota na tela aí pra gente ver esse vídeo com um compilado